Lindo e bendito dia, linda e bendita tarde, linda e bendita noite, professora Vanessa Costa. E essa é uma aula de língua portuguesa, uma conversa, que eu trouxe hoje para a gente discutir a parte 2 de locução adjetiva. Tá? Vamos compartilhar a tela aqui. Cá está. Locução adjetiva, parte 2. Vou ter que botar aqui dessa forma. Assim. Eu trouxe uma frase para a gente analisar, tá? A gente está vendo a frase agora no começo. Empresas responsáveis cuidam do meio ambiente. E aí, com o nosso entendimento de locução adjetiva, a gente vai analisar se a frase corresponde ao que realmente a gente aprendeu. Relembrando um pouquinho da nossa aula locução adjetiva parte 1, né? Onde eu trouxe esse quadrinho para vocês bonitinho, que vem com algumas locuções, tá? E o que é a locução adjetiva? É a junção de uma preposição com um substantivo, tá? A gente está analisando especificamente a junção da preposição de, ou de mais a, da, ou de mais o, do, ok? E um substantivo. Aí a gente tem de abelha, de boi, de cabelo, de cabra, do litoral, de porco, e por aí vai. Aí a gente pergunta, né? O que é a locução adjetiva? A locução adjetiva é a preposição mais substantivo que juntos modificam, transformam, explicam um substantivo, tá? E as preposições que a gente conhece são essas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e trás. Well, geralmente, a locução pode ser substituída por um único adjetivo, tá? Lembra do quadrinho? De cabelo. Exemplo: comprei um creme de cabelo. Comprei um creme capilar, né? Então, substituir de cabelo por capilar. Minha vizinha come carne de boi. Minha vizinha come carne bovina, ok? Geralmente a gente consegue substituir a locução adjetiva por um único adjetivo. Às vezes pode não acontecer, mas isso não significa, por exemplo, que a locução não é adjetiva. Muito pelo contrário, tá? Continuemos. Então, na frase de análise, do meio ambiente é a locução adjetiva, porque a frase é: empresas responsáveis cuidam do meio ambiente. Então, do meio ambiente é a locução adjetiva? Será? Vamos analisar. Vamos andar mais um pouquinho. Para aprimorar nosso entendimento sobre isso, a gente precisa falar sobre verbo, tá? Precisamos lembrar que adjetivo é uma palavra que se relaciona com um substantivo, tá? Da mesma forma será a locução adjetiva. Ela terá um relacionamento, ela existe para ter um relacionamento com um substantivo, tá? Então, sendo assim, analisemos a frase. Vamos ver a frase como um todo. Novamente, empresas responsáveis cuidam do meio ambiente, tá? Aí eu desmembrei a frase para a gente analisar. Empresas responsáveis é o sujeito da frase. Empresas, substantivo, e responsáveis, adjetivo. Né? Responsáveis está modificando empresas. Não estamos falando de quaisquer empresas, estamos falando de empresas responsáveis. Cuidam. Cuidam vem do verbo cuidar. E o verbo cuidar é um verbo transitivo indireto. Pois é. Do é a preposição pertencente ao verbo, tá? E meio ambiente, então, ele
complementa, é o predicado, né, desse verbo. Então, vejamos. Se a preposição de mais o, fez do, que está na frase, pertence ao verbo, logo ela não está na frase para ajudar o substantivo meio ambiente a modificar o também substantivo empresas, né? A pergunta que não quer calar. Por que não? Lembram daquele pensamento que a gente usava toda vez que a gente queria identificar o uso ou não de preposição com o verbo, né? Que é como é que funcionava a transitividade dele? Exemplo aqui, o verbo amar. Amar. Quem ama, ama alguém, ama algo. Como o verbo amar é um verbo transitivo, tá? Ele é um verbo que precisa de complemento, mas esse complemento dele é diretamente alguém ou algo, ou seja, eu não usei preposição, eu falei quem ama, ama alguém ou ama alguma coisa. Então, é o verbo amar com o objeto. Automaticamente, o verbo amar é um verbo transitivo direto. Ele não precisa de preposição, tá? Esse movimento da pergunta, né, que a gente faz ao verbo, quem ama, ama alguém, a gente fazia, a gente faz até hoje para entender a transitividade dele, né? Voltando um pouquinho. E aí a gente percebe que os verbos podem ser transitivos, quando precisam de complemento para terem sentido, tá? E esse complemento é composto ou não por uma preposição, e verbos intransitivos, quando não precisam de complemento, eles por si só eles significam, eles têm o sentido, têm significado. Tá? Quando a gente trata de verbos transitivos, a gente vai ter verbos transitivos direto, que é o caso do verbo amar, que ele precisa de complemento, mas não há preposição no meio entre ele e o complemento, amar alguém ou algo, ou verbo transitivo indireto, onde você tem o verbo, o complemento, mas aqui no meio a gente precisa ter uma preposição. E aí eu usei o verbo amar para exemplificar o verbo transitivo direto, né? Quem ama, ama alguém, alguma coisa, e o verbo cuidar para exemplificar o verbo transitivo indireto, porque quem cuida, cuida de alguma coisa, de algo, de alguém. Olha a preposição aí. Tá? E aí, eu trouxe uma curiosidade aqui no verbo transitivo direto. Existe um livro chamado Amor, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, escrito em 1927, que vale a pena a leitura, ou de repente pesquisar na internet, ver alguma coisa, ler um trechinho para você entender por que o grandíssimo poeta ele fez esse trocadilho, né? Já que a gente acabou de entender que o verbo amar é transitivo direto, ou seja, ele precisa de complemento, mas não precisa de preposição, como é que o poeta está chamando o verbo amar de intransitivo, ou seja, ele sozinho se completa? Por que ele está dizendo isso? Vale a pena, tá? A leitura, Mário de Andrade, amar, verbo intransitivo. E aí, eu venho falar também para vocês dos verbos intransitivos, que eles não precisam de complemento, que eles por si só significam. Eu trouxe 4 exemplos, que é o verbo adormecer, você diz ela adormece, você entendeu que ela dormiu, que ela desligou, entendeu? Andar, nós andamos, e já sabe que é o movimento, né? Brincar, a criança brinca. Cair, o livro caiu. Óbvio, que aí o livro caiu no chão, o livro caiu dentro do balde, mas isso só está complementando o acontecimento, mas por si só você entende, quando você ouve caiu, você sabe que, né, saiu do estado de estar em cima para baixo. Andar, adormecer e brincar é a mesma coisa. Caminhamos. Então, a preposição de faz parte do verbo cuidar.
Lembra? Empresas responsáveis cuidam do meio ambiente. Exatamente. Para que tivéssemos a expressão do meio ambiente como uma locução adjetiva, precisaríamos dar ao verbo o seu complemento para, então, adjetivar, modificar, transformar um substantivo. Empresas, tá? Exemplo. Empresas responsáveis cuidam da preservação do meio ambiente. A gente sabe que o verbo cuidar é um verbo transitivo indireto. Ele precisa de preposição no meio para fazer a conexão dele e de seu complemento. A gente analisando a frase, empresas responsáveis, sujeito da frase, né? Empresas, substantivo, responsáveis, adjetivo de empresas, cuidam, verbo transitivo indireto, né? Cuidam da preposição pertencente ao verbo, e preservação é o substantivo que complementa a preposição do verbo. E aí eu tenho do meio ambiente, que é a locução adjetiva, que ele está sozinho ali, né? Completando o quê? O serviço que empresas responsáveis prestam, fazem, atuam, né? E aí você pode perguntar, professora, e neste caso a gente conseguiria transformar a locução adjetiva do meio ambiente em um adjetivo único? Sim, se a gente trocasse por ambiental. Vamos lá. Empresas responsáveis cuidam da preservação ambiental. É isso aí. E aí a gente chega à conclusão, né? Locução adjetiva é um assunto simples, tá? Mas a gente precisa ter cuidado para que a gente consiga fortalecer o aprendizado, tá? Lembrando que a gente falou em preposição porque existe a aula 1, e aí essa aula 2 foi um pouquinho mais além, mas é perfeitamente possível a gente ensinar esse conteúdo sem falar em preposição, tá? Sem colocar uma coisa na frente da outra, se a gente não quiser aí causar um mal-estar, afugentar, preocupar os alunos, né? E também a vertente, né, a possibilidade da gente trabalhar essa aprendizagem focando nos verbos intransitivos, né? Os verbos que não precisam os verbos, desculpa, verbos transitivos direto, que não precisam de preposição. Tá? Então a gente pode focar no verbo amar. Por exemplo, eu trouxe para vocês: minha mãe ama doce de coco, tá? Minha mãe ama, né? Minha mãe é o sujeito, ama, verbo transitivo direto, doce de coco, né? Posso trocar doce de coco por cocada, por manjar, por, né, qualquer outro doce que tenha coco. Eu não como pão de forma. Nesse caso de forma, a gente não consegue trocar de forma por um adjetivo único, mas a gente entende que a locução adjetiva de forma, essa expressão, está modificando o pão. Tem pão francês, tem pão de centeio, pão de mel, pão suíço. A gente tem ou não a locução adjetiva, né? Nesse caso, como é pão de forma, a gente tem. Se fosse pão suíço, não teríamos. As crianças leem revista em quadrinhos. E a gente tem a preposição em, né? Quadrinhos, e a gente pode trocar em quadrinhos por gibis. É isso. Espero realmente que eu tenha conseguido ajudar, viu? Um beijo e até a próxima. Deixa eu dar outro beijo. Gratidão.